Olá, irmãos, é uma alegria poder me comunicar com vocês. Eu gostaria de deixar alguns esclarecimentos com relação à volta dos cultos, que está sendo liberada a partir do dia 1º de junho. Então, nós estamos organizando para que os nossos cultos aconteçam no templo, na igreja, nas quintas-feiras e também no domingo. Então, como vai haver uma restrição, nós precisamos estabelecer algumas coisas, nos organizarmos para que tudo ocorra conforme aquilo que o decreto municipal está exigindo. Nós teremos cultos semanais, culto na quinta e culto no domingo. Porém, o nosso culto vai ser um culto com apenas 30% da capacidade. Ou seja, eu já reorganizei as cadeiras no culto, no templo, melhor dizendo, e nós temos uma capacidade para 24 pessoas, no máximo 25 pessoas é o que comporta o nosso templo, Então, para a informação dos irmãos, nós só vamos poder celebrar o culto, fazer o culto com no máximo 25 pessoas. Então, as cadeiras já estão posicionadas e a gente vai oferecer o melhor culto que nós podemos oferecer ao nosso Deus. Amém? Então, na medida que os irmãos forem chegando e se acomodando, nós precisamos da compreensão dos irmãos, que quando atingirmos a quantidade limite de pessoas, infelizmente, aqueles que chegarem depois não vão poder entrar no culto. Mas nós vamos organizar para que isso não aconteça. É importante saber também que nós teremos que seguir as regras que o município está estabelecendo. Ou seja, todos terão que estar usando máscaras, Nós vamos colocar os recepcionistas com álcool gel, as cadeiras já estão distanciadas a 2 metros uma das outras, uma da outra, e nós vamos oferecer um culto para Deus. Nós somos um povo que precisamos seguir as regras, nós trabalhamos, devemos desenvolver o nosso cristianismo com critério. Então, eu peço a colaboração e a compreensão dos irmãos e a oração também. Nós possamos orar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que todas as coisas venham cooperar e contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e que nós possamos desfrutar desse tempo que certamente cada um de nós está saudoso de estar de volta. Mas como há critérios a ser seguidos, nós vamos seguir esses critérios e eu preciso da compreensão e da colaboração dos irmãos. Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração, lhe capacite. Então, mais instruções eu estarei passando ao longo da semana. Amém? Graça e paz, queridos, boa noite, que a graça de Deus seja sobre você, sobre a sua casa. Vamos começar mais um culto ao Senhor, amém? Mesmo aí na informalidade do seu lar, nós estamos reunidos para juntos, mesmo por um celular, adorarmos o nome daquele que vive e reina sobre pandemia, sobre crise, sobre qualquer situação, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 91, Provavelmente esse tenha sido o salmo mais buscado nos últimos dias,
onde as pessoas procuram refúgio, procuram consolo, e ele de fato é a promessa de Deus para as nossas vidas, amém? Diz assim o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e o mais lindo de tudo, nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem Covid-19. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os teus pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Olha a promessa de Deus para as nossas vidas. Nesses dias, onde está a tua habitação? Porque esse salmo é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Se o medo tem te assombrado, se os noticiários têm sido o seu refúgio, corra nessa noite para o esconderijo do Altíssimo. Que nessa noite, durante este culto, você possa render o seu coração, que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, se fortalecer no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que está se movendo nas crises. O nosso Deus é um Deus que está se movendo, mesmo que às vezes você não esteja percebendo. Deus continua no controle de todas as coisas, e é esse Deus que nessa noite nós vamos adorar, e é esse Deus que nessa noite nós vamos engrandecer. Amém. Vamos declarar que nós vamos adorá-lo porque Ele está se movendo, que nós vamos adorá-lo porque Ele é um Deus de milagres. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Te adoramos, Senhor, te reverenciamos, reverenciamos aquele que não há impossível. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amém? O Deus que quebranta os nossos corações, o Deus que enxuga as lágrimas,
o Deus que com efeito tem nos amado, tem nos acolhido, tem cuidado de nós, das nossas famílias, e estando nesse esconderijo, qualquer outro lugar que nos ofereçam, nós não vamos querer, porque aquele que já experimentou da glória de Deus, aquele que já esteve na presença de Deus, ele não deseja outra coisa senão mais e mais da presença desse Deus, o Deus de milagres, o Deus que faz maravilhas. Que você possa pedir nessa noite para que Deus te encha ainda mais da glória dele, que você possa clamar ao Deus que é santo, que é poderoso, para que ele inunde o seu coração, para que ele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite, que ele derrame a paz que excede a todo entendimento, que ele derrame a alegria. Queremos mais de ti, Senhor, desejamos mais de ti, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus em toda circunstância. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver.
se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declaramos nessa noite a tua santidade, Pai. Declaramos que não há outro semelhante a ti, Senhor. Não há outro digno de ser louvado, digno de ser engrandecido, Deus. Te damos o nosso melhor nessa noite, Pai. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Santo, não há outro. A ti toda a glória, glória, glória. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, ele não sabe viver. E onde estiver, vai clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, é tudo que nós queremos, Senhor. Tudo que nós desejamos, Deus, é a tua glória, é a tua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, para celebrar ao nosso Deus, para ministrar a sua palavra, e certamente Deus tem uma palavra que vai abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração, lhe renovar, lhe capacitar, porque Deus tem coisas boas, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15. Eu quero pegar um pouquinho do contexto deste capítulo, quero pegar alguns versículos, algumas coisas que Jesus está ensinando e revendo como promessa para a nossa vida, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Amém? Antes, porém, vamos orar juntos? Pai celestial e bendito, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua provisão, pela sua graça maravilhosa dispensada sobre a nossa vida. Queremos, ó Pai, nesta noite adorá-lo na beleza da sua santidade, cultuar ao Deus vivo e todo-poderoso. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro à nossa vida, que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, dilata, Senhor, o nosso coração e aplica, ó Deus, a sua palavra, para que possamos, ó Deus, sermos renovados, cheios, transformados por essa palavra que por si só é poderosa, é viva, e que nesta noite o Senhor possa abençoar a vida também da sua igreja, do seu povo, aonde, ó Deus, este vídeo alcançar, a nossa voz chegar, pessoas serem, ó Deus, alcançadas, transformadas, abençoadas, renovadas para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, e oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, se você ainda não abriu a sua Bíblia, nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de João, no capítulo 15 e também no capítulo 16, um pouquinho do contexto desses capítulos, porque eu quero trabalhar um tema hoje que é espiritualidade desconectada da realidade. Nós vivemos em um mundo conturbado. Nós estamos vivendo num mundo de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tem nos nossos dias, nesses últimos 2 meses e pouco, por causa dessa pandemia, nós temos vivenciado coisas muito novas, nós temos vivenciado coisas difíceis de digerir, de entender. Alguns têm sofrido perdas, danos, consequências ruins, mas que certamente Deus tem uma palavra, Deus tem uma instrução para que você se renove, a sua fé, a sua esperança se mantenha firme naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? O contexto deste texto, do capítulo 15, do capítulo 16 e também o capítulo 17, até o 14, né? A partir de parte do versículo do capítulo 13, 14, 15, 16, o contexto é que após a Santa Ceia, Jesus se dirige com os seus discípulos para um local, e nesse inteirinho Jesus passa a ministrar, a ensinar essas coisas. São as últimas horas de vida terrena, do ministério terreno de Jesus. Logo, ele seria preso e seria condenado, crucificado, né, e morto. Mas o texto nos ajuda a entender como Jesus trabalha na espiritualidade do seu povo. E os dias que nós estamos vivendo, nós não podemos desenvolver, nós não podemos ter uma espiritualidade desconectada da realidade que nós estamos vivendo. Esse é o tema. Então, como desenvolver uma espiritualidade sem desconectar da realidade que vivemos? Ou, nas últimas horas de vida terrena de Jesus, no ministério terreno de Jesus,
ele trabalha de uma forma muito intensa isto. Esses capítulos nos ajudam a entender um pouco daquilo que Jesus está trabalhando na vida do seu povo, trabalhando na vida da sua igreja. Então, Jesus sabia que eles ficariam sem a sua presença física. Logo Jesus morreria, ele sabia disso, ele está ensinando isso, ele está falando disso. Ele sabe que o momento da sua morte estava bem próximo. Então, Jesus também sabia que os seus discípulos teriam dificuldades, sofreriam, passariam por momentos difíceis, e que o entendimento deles com relação a tantas coisas que estava acontecendo naqueles dias, naquele momento, seria difíceis para os seus discípulos digerirem. Então Jesus passa a instruí-los. Jesus passa a rever alguns ensinamentos que ele já tinha dado. Jesus passa a falar de algumas promessas que a Bíblia fazia a respeito dele e a respeito de algumas outras coisas que vamos ver na mensagem, na meditação. Jesus passa a falar de algumas promessas, a relembrar algumas promessas que a Bíblia faz a respeito deste relacionamento do seu povo com o seu Deus. E Jesus então ensina, e a intenção desse ensino é relembrá-los, é reafirmar, é fortalecer os seus corações para que eles, a fé deles, para que eles, num tempo conturbado, eles permaneçam firmes, eles permaneçam com entendimento claro de que, apesar das lutas e das batalhas, os propósitos de Deus continuariam sendo cumpridos. A espiritualidade deles precisavam se manter forte, clara, para que os propósitos de Deus continuem sendo cumpridos na vida do seu povo, na vida do povo escolhido de Deus. Ainda que com muitas lutas, ainda que com muitas batalhas, ainda que com muitas dificuldades, nós precisamos entender que os propósitos de Deus, que os planos de Deus, certamente vão continuar sendo cumpridos. Então, nós precisamos da consciência da presença de Jesus em nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, olhando para este texto que quero ler com vocês, no capítulo 15, no verso 18, que diz assim: olha o que Jesus está dizendo aqui: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Guarde bem essas palavras que Jesus está dizendo aqui. Eu vou olhar para alguns outros versículos para que a gente possa entender que o momento que eles estavam vivendo era um momento que Jesus logo seria preso. Haveria uma conturbação muito grande, não só na cidade de Jerusalém, mas na mente do povo, dos seguidores, dos discípulos de Jesus. O próprio Jesus fala disso. O próprio Jesus tem essa preocupação para que os seus discípulos não se dispersem,
para que os seus discípulos não vivam por causa da dificuldade, por causa da prisão, por causa da crucificação e morte. Esse povo não deixe de continuar crendo, não deixe de continuar esperançoso, não deixe de continuar com o entendimento claro de que Deus está cumprindo os seus propósitos, apesar das lutas, apesar das perdas, apesar das batalhas, apesar dos enfrentamentos que temos. Eles estavam tendo tudo isto, e é possível que eu ou você ou algum de nós, ou quem nos ouve, também estejam enfrentando muitos enfrentamentos, muitas dificuldades, muitas perdas, muitas batalhas, muitas lutas. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que apesar de tudo isto, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, Deus continua cumprindo os seus planos e os seus propósitos. É por isso que Jesus instrui o seu povo, é por isso que ele faz promessas ao seu povo, e é essas promessas que fortalece o nosso coração. São essas promessas que renova, são essas promessas que enche de convicção, de alegria, e que nos faz compreender que Deus está no controle, que Deus está cumprindo os seus planos. Os projetos de Deus não deixam de acontecer porque estamos vivendo um tempo difícil, porque estamos passando por batalhas, porque estamos passando por lutas. Pelo contrário, Deus se faz presente, Deus se revela no meio das batalhas, no meio das lutas, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender, entender isso, que a espiritualidade que nós temos, que nós vivemos, ela não pode ser uma espiritualidade desenvolvida, desconectada da situação momentânea que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender. É isso que significa, que santifica, melhor dizendo, é isso que santifica a vida da igreja. Nós precisamos nos desenvolver como igreja, nós precisamos nos desenvolver como povo santo, como povo escolhido, no meio de um mundo, sem fazer parte deste mundo. Num mundo que lemos aqui, que nos odeia, porque também odiou o nosso Senhor. No mundo que não nos aceita, porque também não aceitou o nosso Senhor. Mas por que tudo isso aconteceu? O texto aqui nos ajuda a entender. Eles não conhecem aquele que enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a obra que Jesus está desenvolvendo, a obra que Jesus veio trazer, veio fazer na face dessa terra, a obra da cruz foi para que exatamente o Evangelho gere nessas pessoas fé, entendimento, para que possam ter as suas vidas transformadas, para que possam ter as suas vidas renovadas, para que possam ter as suas vidas realmente cheias de um poder que só Deus tem para nos dar. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Amém? A grande promessa de Jesus, e não só de Jesus, mas de toda a Bíblia, ela é reafirmada por Jesus aqui neste ensino, nesses capítulos. Olha para o versículo de número 26, aí do capítulo 15. Diz assim, olha: é uma promessa que Jesus está reafirmando aqui no capítulo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, disse Jesus. Essa é a grande promessa. E Jesus está reafirmando esta promessa aqui neste capítulo, aqui neste ensino, que o Espírito Santo viria. Mas o Espírito Santo viria com o propósito de confirmar as verdades que Jesus estava deixando, confirmar as verdades que Jesus estava ensinando, confirmar as verdades que o Evangelho
nos apresenta. É essa obra que o Espírito Santo veio para fazer. Então ele diz aqui no versículo 26 que quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Ou seja, a verdade seria reafirmada, as verdades seriam postuladas, seladas, aquelas verdades que Jesus estava ensinando ao seu povo, e que ele tinha ensinado ao seu povo. Então, para cumprir, outro propósito da vinda do Espírito Santo é para cumprir e confirmar as promessas feitas por Jesus e também pelas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo também viria para consolar, porque ele, diz aí o texto que ele é o Espírito, quando vier o Consolador, o Espírito Consolador, para confortar aquele povo tão sofrido, aquele povo que passou por tantas lutas, por tantas dificuldades. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não perdeu a sua capacidade de ser o Espírito que ensina. O Espírito Santo não perdeu o seu dom natural de ser aquele que conforta, aquele que consola. E se ele é Espírito Consolador, é porque o povo precisava de consolo, precisava de conforto. Então Jesus reafirma essa promessa. Olha, o Espírito Consolador que eu enviarei em nome do Pai para vocês, para cumprir esse propósito de consolar e de confortar o povo que estava passando por grande luta. E como o Espírito Santo não perdeu essa capacidade, ele continua consolando, ele continua confortando, ele continua fortalecendo, ele continua instruindo. E a palavra que eu quero deixar para a sua vida, para o seu coração nessa noite, é que você continue firme, que você continue confiante, é que você continue buscando este Espírito, porque é Ele que vai sustentar você, fortalecer você, capacitar você, consolar o seu coração e te dar instrução para que você continue caminhando, servindo ao Senhor com alegria e com dedicação, vencendo as suas lutas, vencendo as suas batalhas, porque certamente Deus não te abandonou. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e a faça cumprir na sua vida e no seu coração, porque a Bíblia diz que eu vou, olha a promessa que Jesus faz: eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Ou seja, Deus continua guiando, direcionando, fortalecendo a vida do seu povo. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão sem socorro, vocês não ficarão sem instrução, vocês não ficarão sem esperança, pois ainda há promessas para o futuro. É o que diz no capítulo 16, olha para o capítulo 16, no verso 7, diz assim, olha: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha a sequência do versículo, no verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, a promessa da vinda do Espírito Santo, do Consolador, do Espírito da verdade,
é para abençoar o povo naqueles dias, é para abençoar o povo ao longo das gerações, é para abençoar o povo nos nossos dias, mas também tem promessas para o porvir. Tem promessas que trazem esperança aos nossos corações. Ou seja, é uma obra plena, é uma obra completa, é uma obra abundante na vida do povo escolhido, na vida daqueles que se entregam ao Senhor. O Espírito Santo vem para confortar, consolar, instruir, trazer justiça, juízo, abrir o entendimento. Venho para salvar, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa vida espiritual, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. As coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, as coisas estão embaraçosas, o panorama não é um panorama gostoso de se olhar, de se ver, de se viver. Há perdas, há dificuldades, há enfermidades, há perda de trabalho, de emprego, as finanças caíram, não vai bem. Queridos, isso não está acontecendo só com você, o mundo todo está passando por essa turbulência. Mas nem todas as pessoas no mundo estão tendo a mesma oportunidade que nós temos de aprender com Jesus, de conhecer Jesus, de saber das promessas de Jesus, que Jesus está reafirmando aqui no seu ensino, e poder desfrutar das principais promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e uma delas é esse Espírito Consolador, é esse Espírito da verdade, é esse Espírito que salva, que cura, que liberta, que santifica, e que nós nessa noite temos a oportunidade de ouvir e de aprender, de esclarecer o nosso entendimento das coisas belas, maravilhosas que o Evangelho de Jesus nos ensina, e que Jesus está reafirmando aqui nessas últimas horas de vida no seu ministério terreno. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, independente das circunstâncias, se são boas ou se são ruins. Nós precisamos aprender, entender, ter claro na nossa mente, no nosso entendimento, os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E para que isto aconteça, queridos, nós precisamos permanecer. Permanecer de que forma, pastor? Nós precisamos permanecermos ligados na videira. É isto que Jesus ensina aqui no capítulo 15, que nós devemos permanecer ligados na videira. Diz aqui no capítulo 15, a partir do versículo de número 4, Jesus reafirma isso muitas vezes, e eu quero repetir isso para você, porque é uma palavra que certamente deve ficar muito clara na nossa mente, no nosso entendimento e, sobretudo, no nosso coração. Jesus começa o capítulo 15 dizendo aí no verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele dá o exemplo de uma plantação de uvas, de uma videira. Ele diz que ele é a videira verdadeira, e se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque havia uma videira falsa. Israel, na Bíblia, é comparado como uma videira infrutífera. E Jesus está dizendo que, olha, eu sou a videira que frutifica. Eu sou a videira que não é falsa, eu sou a videira verdadeira. E essa videira verdadeira tem o Pai como agricultor, e meu Pai é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da videira. Agora, Jesus é a videira, Deus, o nosso Pai, é o agricultor, e onde fica eu e você? Olha a sequência no verso
2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, para quem que Jesus está dizendo isso? Para o povo que estava prestes, estava numa situação difícil naquele momento, que veriam, melhor dizendo, Jesus ser preso, morto, crucificado, morto e sepultado. Mas também é uma palavra para a igreja nos dias de hoje. É uma palavra para mim e para você hoje. Ou seja, o texto nos ajuda a entender que todo aquele que estiver ligado em Jesus, que permanecer em Jesus, Deus estará trabalhando na sua vida, independente das circunstâncias. É desta forma que nós precisamos aprender, irmãos, a desenvolver a nossa vida espiritual, a desenvolver a nossa espiritualidade. Olha o que diz a sequência, verso 3. Vós já estáis limpos. Jesus está falando para os seus discípulos. Então aqui está envolvido ele como a videira verdadeira, o Pai como agricultor e o seu povo e a sua igreja. Olha o que diz o verso 3. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está reafirmando as palavras que ele tinha falado, que ele tinha ensinado. Então vocês já foram limpos pela palavra, vocês já foram santificados pela palavra. Ele ora isso depois, lá no capítulo 17. E ele segue dizendo, versículo 4: permanecei em mim. Ou seja, permaneçam em mim. Não deixe que as circunstâncias tire o foco, atrapalhe o seu desenvolvimento, a sua vida espiritual, a sua caminhada com Jesus. Não permita. As coisas difíceis, as coisas ruins não são maiores do que aquilo que Deus tem para mim e tem para você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. O que Deus tem para nós é muito grande, é muito maravilhoso. Ele diz aqui no verso 4, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É estar ligado na videira, é permanecer na videira, porque quando nós permanecemos firmes, quando nós permanecemos ligados, a promessa de Jesus aqui, ó, eu vou permanecer na vida de vocês. É simples, é só permanecer ligado em Jesus. Diz aqui o texto, a sequência do versículo 4: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Jesus revela aqui, irmãos, Jesus reafirma aqui que nós precisamos permanecer nele com o propósito de produzir mais fruto ainda. Porque aquele ramo que estiver ligado nele não produzir, o início do capítulo diz que Deus, o Pai, o agricultor, corta, limpa, tira fora. Olha o que diz a sequência, verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta se desesperar, não adianta se descabelar, não adianta usar o seu conhecimento, a ciência, não adianta. Tem coisa, tudo isso é importante? Sim. Mas se Jesus não fizer parte da nossa vida e nós não estivermos ligados nele, diz aqui o texto, nada poderemos fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele é de fundamental importância na nossa vida, para a nossa vida, para que nós sejamos alguma coisa. Não somos nada sem Jesus, irmãos. Absolutamente nada se Jesus não estiver na nossa vida.
Não vale a pena viver sem Jesus. Não vale a pena caminhar sem Jesus. Não vale, não vale. O texto segue dizendo, ainda no versículo 5, vou repetir o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Ou seja, aquele que não permanecer em Jesus, aquele que não estiver ligado em Jesus, é ramo que será lançado fora, é ramo que será lançado no fogo, é ramo que não frutifica. E Deus, o texto nos ajuda a entender, trabalha na vida, mas tirando fora e lançando para que o fogo queime. Diz ainda o verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pense comigo, em relação ao que o versículo acaba de dizer, versículo 7, do capítulo 15 de João, do Evangelho de João. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserdes e vos será feito. Perceba que aqueles que estão ligados em Jesus, aqueles que permanecem em Jesus, Ele tem as suas orações respondidas. Vocês vão pedir o que quiserem, e vos será feito. É autoridade na oração. É autoridade naquilo que você pede, sabendo que Deus vai conceder, porque não sou eu, não é o pastor Gildo que está falando. É a palavra, é Jesus que está dizendo aqui. Vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. É lógico que o pedido tem que ser alinhado com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Mas a sequência do texto, para que a gente finaliza, diz assim, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, ser discípulo de Jesus é muito mais do que simplesmente reconhecer Jesus, entregar a vida a Jesus. É ser um praticante daquilo que Jesus nos ensina. É ser um praticante daquilo que Jesus espera que nós sejamos. É um praticante do Evangelho de Jesus, né? Nisto diz aqui o verso 8, o Pai é glorificado quando nós praticamos o Evangelho. Verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Que palavra maravilhosa! Que coisa tremenda que Jesus está dizendo aqui. Que nós devemos amar a Deus, porque somos amados. Que nós devemos amar da mesma forma como o Pai amou. Verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, igreja de Jesus, você é um amado de Jesus, você é um amado, uma amada de Deus. O que Deus tem para os seus amados são coisas tremendas e maravilhosas. Guarda essa palavra no seu coração, permaneça em Jesus, seja firme em Jesus, ou se você ainda não é, entregue a sua vida a Jesus.
Reconheça Jesus como Senhor, reconheça Jesus como Salvador, reconheça Jesus como aquele que não dá para ter vida afastado dele. Reconheça Jesus como aquele que veio a este mundo, morreu para pagar a minha dívida de pecado, a sua dívida de pecado, e nos conceder vida abundante, e nos conceder vida eterna. Eu gostaria que essa palavra encontrasse em seu coração um lugar especial, para que você possa entender que os planos de Deus, que os propósitos de Deus se cumprem na vida daqueles que reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, e abandona a sua velha vida, se arrepende dos seus pecados, pede perdão e se entrega nas mãos do Senhor. E a partir daí, você certamente terá uma nova vida em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios. Aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a sua vida. Aí onde você estiver, no aconchego do seu lar, ou no trabalho, onde você se encontrar neste momento, se você tiver e quiser entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você. E se você está longe de onde nós estamos, aqui na cidade de Hortolândia, você deve procurar uma igreja evangélica séria, que ensine, que prega e que viva as sagradas escrituras, para você manter um relacionamento de comunhão com a igreja e consequentemente com o Senhor, com o cabeça dessa igreja, e você aprenda de Jesus. Eu quero orar por você. E você que serve a Jesus e que tem dificuldades, a fé, a esperança, está meio que afastado dos caminhos que Jesus, é tempo de você retornar. É tempo de você reatar o seu relacionamento com o seu Senhor. Então eu quero orar por você também. E você, igreja militante, que está caminhando, que está firme, que está passando por lutas, por batalhas, eu gostaria também de orar por você, para que você possa se renovar no Senhor, adorar o Senhor, continuar firme no Senhor, ligado na videira, porque Deus está trabalhando na nossa vida, nos santificando, para que nós produzamos ainda mais fruto. Amém? Vamos orar juntos? Pai celestial e bendito, te louvamos e te agradecemos nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo pela nossa vida, pela vida do seu povo, pela vida da sua igreja, por este trabalhar, por essa santificação, nos separando daquilo que é mal, vil, carnal, maligno, daquilo que é pecado, nos fortalecendo, nos capacitando, pelo poder do Teu Espírito Santo que nos enche, que nos batiza, que nos renova, pela obra do Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, aqueles que neste momento estão orando, ó Pai, entregando suas vidas em suas mãos, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que são pecadores, mas se arrependendo desses pecados e pedindo perdão ao Senhor e se comprometendo, ó Deus, em viverem uma vida ligadas na videira, um relacionamento na sua casa, na sua igreja, buscando aprender mais de Ti e praticando a Sua palavra. Pai, abençoa aqueles que porventura estão afastados, aqueles que porventura, ó Deus, estão frios, aqueles que porventura, Senhor, estão pensando em desistir. Pai, vá de encontro a esta vida neste momento, nesta hora, Senhor, e abençoa, renova, fortaleça, capacita, sustenta, Senhor, para que ela possa continuar firme, servindo ao Senhor com alegria e com muita dedicação. Bendito seja o Teu nome nesta noite. Pai, nós oramos agradecidos também pela vida da Sua igreja. Oh Senhor, obrigado pela vida da Sua igreja
linda, a igreja abençoada, a igreja militante, a igreja poderosa no seu espírito, que o Senhor possa continuar, ó Deus, derramando mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua capacitação, mais do teu renovo, para que possamos, ó Deus, continuar servindo e frutificando para a glória e para o louvor do teu nome. Ó Pai, nesses dias, aqui na cidade de Hortolândia, onde nós estamos tendo a oportunidade de voltar a ter os cultos públicos no templo, na igreja, que nós possamos, ó Deus, conseguir cumprir, ó Deus, as regras, ó Deus, de volta, ó Deus, cumprir os planos e os propósitos, que aquilo que os governantes estabelecem, porque somos cumpridores de leis e não queremos, ó Deus, ser um mau exemplo para uma sociedade ou para os que estão lá fora. Nós queremos cumprir, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abençoe a vida dos obreiros da igreja, abençoe a vida da igreja como um todo, abençoe os pastores da igreja, abençoe as famílias, cuida, Senhor, daqueles que são vulneráveis, daqueles que estão acima de 60 anos, que não poderão vir, abençoa, Deus, aqueles que têm a saúde frágil, que requer cuidado especial, oh Deus, abençoa poderosamente, abençoa a tua igreja como um todo, ó Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos cônjuges, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares, guarda, proteja, livra, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo pela minha família, mas eu clamo pela família dos irmãos, pela família dos membros, oh Deus, desde a menor criança até a pessoa de maior idade, a cada família, cada membro, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, recebendo esta oração, que a boa mão do Senhor alcance, que o Senhor dê livramentos, que o Senhor dê cura para quem precisa de cura, que o Senhor dê sabedoria para quem precisa de sabedoria, que o Senhor dê entendimento para quem precisa de entendimento, que o Senhor fortaleça aqueles que se encontram fracos, que o Senhor sustente, levante, põe de pé aqueles que se encontrem caídos, aqueles que precisam de salvação, que a salvação do Senhor os alcance, oh Deus, que o Senhor possa continuar fazendo a sua obra, oh Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero colocar essa pessoa na sua presença, eu quero apresentar essa vida diante do Senhor. Toma conta dessa pessoa, Senhor, renova, Senhor, o amor, a fé, a esperança, o ânimo, a saúde, restabeleça tudo que precisa ser restabelecido na vida dessa pessoa nesta noite, Pai. Eu oro, ó Deus, e te agradeço pelos seus feitos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue fortalecendo o seu coração, que Deus continue te capacitando, que Deus continue sustentando você, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver, estenda as tuas mãos e vamos impetrar a bênção e que você possa receber a bênção do Senhor neste momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Deus os abençoe, irmãos. A Igreja do Nazareno Boas Novas convida você que quer participar das nossas reuniões, dos nossos cultos. A partir da próxima quinta-feira, nós já teremos culto aqui no templo, quinta e domingo, às 18 horas. Nós vamos nos organizar para oferecer o nosso melhor culto ao Senhor e abençoar a sua vida. Deus os abençoe. Tenham todos uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém.